Boa tarde, paz do Senhor a todos. Gente, eu quero deixar aqui para vocês uma pequena reflexão aqui, algo que me veio como um estalo, sabe? Eu tava lendo aqui em Marcos capítulo 8, que fala assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Vamos até aí. Gente, e eu tava lendo aqui esse pedaço, e o que me veio? Jesus, ele não deixa a gente sair da presença dele famintos. Ele não deixa a gente sair da presença dele com fome, porque ele é o pão da vida. Então, sempre que a gente vai até ele, sempre que a gente tira um momento para estar com ele, ele vem e nos sacia, sabe? E assim como o alimento que nós colocamos no nosso corpo, ele é diário, assim também tem que ser o nosso alimento espiritual. Ele também precisa ser diário. A nossa leitura da palavra, a nossa busca por Jesus, ela precisa ser diária, porque dia após dia ele vai nos satisfazendo, ele vai nos preenchendo, sabe? Ele vai matando a nossa sede, ele vai matando a nossa fome da presença dele. E sabe, quando a gente lê assim e você para pensar, para refletir um pouquinho e vem isso na nossa mente, porque muitas vezes passa despercebido. Muitas vezes, assim, a gente não tem essas pequenas revelações, mas que fazem toda uma diferença. Porque faz, gente, diferença. E assim, quando eu tava lendo isso daqui que me veio isso, sabe? Eu fiquei, Senhor, como isso é verdade? Porque se hoje eu me alimento da palavra de Deus, se hoje eu busco o Senhor aqui, se hoje eu oro e amanhã eu não faço, por exemplo, quando eu não oro pela manhã, e eu passo o restante do dia assim muitas vezes sem falar com Deus, quando é de noite eu tô assim sentindo falta de alguma coisa, sabe? E aí, quando eu me dou conta, eu falo: Senhor, me perdoa, Pai. Eu não orei quando eu levantei hoje de manhã. Já foi um dia tão corrido e eu tô aqui sem falar com o Senhor, sem ler que seja um versículo da tua palavra, sem nem colocar a Bíblia em áudio para ouvir. E isso é muito real, gente. Assim como a gente tem fome de comida natural, de comida para o nosso corpo físico, o nosso espírito, ele tem fome e tem sede de Deus. E a gente precisa alimentar ele diariamente. Porque Jesus, ele é o pão da vida e ele é a fonte de águas vivas. Então a gente precisa correr para ele todos os dias. Não é só uma vez por semana, 2 vezes na semana, a cada 15 dias. É diariamente. Que vocês possam refletir nisso também, assim como eu ainda estou aqui refletindo. Amém?